Muito boa noite! Chegamos, estamos ao vivo. Que alegria poder estar aqui com vocês. É hora de transbordar e declarar que o Brasil é um país de família, é um país que honra os princípios da família. Você crê nisso? Só quem já crê vai compartilhando essa live, vai compartilhando aí, porque hoje é dia de pregação, é dia de transbordo e é dia de oração pelo Brasil, tá? Vamos fazer uma oração aqui, vamos unir a nossa fé junto com o nosso convidado especial, vamos fazer oração pelo Brasil, continuar orando, porque, queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nunca foi tão preciso, nunca foi, tão necessitado um avivamento no nosso país. E sempre que acontece coisas ruins, sempre que acontece pandemia, catástrofe, sempre que acontece coisas ruins, pode ter certeza que Deus está preparando um avivamento para cuidar da sua igreja, para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa, amém? Tô vendo que muita gente está entrando. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Ó, é o seguinte, gente, essa live, ela é cristocêntrica, tá? Então já chega com a sua Bíblia, ou então esteja atento, porque hoje nós vamos ler Daniel. Hoje você vai aprender como vale a pena você não se contaminar com os manjares. Nós vamos ler Daniel, amém? Daniel, ele é um grande exemplo, mas é grande exemplo mesmo para mim, como cristão, para você que está dentro dessa live, para que a gente possa modelar, queridos, nos tempos que estamos vivendo hoje. Amém? Quantos creem que o Senhor quer fazer você ter uma separação? É isso mesmo. Ele quer que você seja um separado. Amém? Um separado por Ele. Eu vou chamar o meu convidado, eu vi que ele acabou de chegar. Deixa eu colocar meu óculos, gente. Estamos aqui com o nosso chazinho. Amém? Deixa eu colocar meu óculos, senão eu não vejo se ele já entrou. Gui, tá por aí? Gui, tá por aí, eu vi, bora. Ele falou, bora. Ah, Gui, eu não tinha visto você. Boa noite. Top demais, Gui. Vamos compartilhar essa live, gente? Eu vou chamar nosso convidado da noite, tá? E eu quero compartilhar essa live com vocês. E já entra com o livro de Daniel aberto. Já prepara seu coração para o avivamento. Gui, tô te chamando. Vem pra cá, Gui. Vamos transbordar. Vamos. Aí, deu certo. Deu certo! Tudo bem, Guilherme? Tudo bem? Como é que você tá, Gui? Tudo bem, boa noite. Como é que você está? Boa noite, pessoal. Boa noite. Você tá me vendo bem? Tá legal o som? Sim, estou me vendo bem. Belo fundo. O Que som tá legal. ok. O nosso quadro aqui. Hoje a gente está bem profético, né, Gui? Nós vamos unir a nossa fé. Eu e o Gui vamos unir a nossa fé. O Gui que tem esse coração lindo, maravilhoso. Já conheço o Gui de uma boa assim, temporada. E ele é um menino muito especial, um menino que Deus usa muito, sabe? Usa em palestra, usa como cosplay, usa, sabe? Eu sempre falo que você que tem um carisma com criança, você tem Deus. E as crianças amam o Gui, porque ele se veste de super-herói, ele vai para festinha, ele vai para eventos. E assim, não podia ser uma pessoa do coração mais especial para me chamar hoje, para essa live. Eu gosto muito da sua vida, Gui, acompanha seu trabalho, acompanha seu livro. O Gui é poeta também. Ele vai falar aí, gente, tudo que ele é, né? Ele vai falar, eu vou deixar ele falar. Só que assim, Gui, eu só queria que você falasse para essa galera o quanto que a gente está feliz de estar aqui com ela e principalmente o quanto que a gente quer declarar que o Brasil vai voltar a usar a sua mesa, porque isso é um princípio de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Fique à vontade. Boa noite, Stephanie. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o Guilherme, o Gui.
também conhecido como Xaldré. E assim, é uma honra e satisfação estar também com todos vocês e falar desse assunto tão bonito, tão importante, tão necessário. E confirmando, eu sou escritor, sou poeta, sou cosplayer, eu, eu fiz curso, eu faço curso de marketing digital e publicidade, inclusive já estou terminando. E meu conteúdo agora é voltado para poder impactar pessoas. Além de ser empreendedor, eu também gosto de trazer esse tipo de mensagem que possa mudar um pouco a Só mente um das pessoas. momentinho, Gui, rapidinho. Vai conversando com a galera aí. Além de falar da informação e também sobre a inclusão, sabe? Na minha parte, eu falo do autismo, porque eu sou uma pessoa autista, nível 1. Sendo que eu sempre trago uma mensagem dizendo que diagnóstico não é destino. Porque não importa se você tem deficiência ou não, a sua origem, todos nós somos imagem e semelhança do Criador e merecemos uma vida digna. Amém, Gui, é verdade. É verdade. Você está totalmente certo. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E é legal a gente estar se reencontrando, Gui, porque eu vi o seu crescimento, né? Eu vi quanto que, quando a gente se conectou na nossa mentoria, quem se conecta enriquece. E eu vi o quanto que você cresceu daquele período até hoje, né? O quanto que você evoluiu, virou palestrante, e é isso, né? Eu sempre falo para as pessoas que se conectam comigo que a identidade é um segredo. Você descobrir a sua essência, você descobrir a sua identidade, você descobrir que nada pode te paralisar e que você já tem tudo o que você precisa. Se você olhar para dentro de você hoje, você que está aqui na live, como o Gui olhou, se você olhar para dentro de você, você vai ver que você tem tudo o que você precisa e até os nossos defeitos, né? Até as nossas dificuldades, elas nos tornam mais especiais lá na frente, quando a gente assume a nossa identidade, ser imagem e semelhança de Deus. Então, eu fico feliz, sabe? Eu trouxe uma palavra de Daniel, para a gente transbordar na vida dessas pessoas. Amém? Mas vamos começar compartilhando essa live. Aí você também, eu sei que você trouxe uma palavra, que eu pedi, né? A gente combinou, vamos trazer uma palavra, vamos transbordar. Eu sei também que você trouxe. Mas vamos compartilhar essa live. Eu vi que tem muita gente entrando. Compartilha aí para 7. Gui, eu também vou compartilhar para 7, porque não deu tempo de compartilhar com ninguém, tá? Vou compartilhar para 7 porque a gente é transbordante. A gente não quer ficar com conhecimento só para a gente, não é, Gui? Eu até compartilhei um pouco antes de entrar, para todo mundo que eu conheço. Ótimo. Então, deixa eu fazer meu deverzinho de casa. Foi. Tô vendo que a galera tá entrando. O José disse legal. Seja bem-vindo, José. Você é amado. E vem, Amém? Pessoal, vai entrando. Gui, fica à vontade. Vou falar a palavra de Daniel sobre você ser separado, você não sentar em qualquer mesa. Amém? Mas se você quiser começar com o que você quer transbordar com a sua mensagem. Bom, eu queria deixar você ir com a palavra primeiro. Então, assim, eu tenho uma Amém. palavra para vocês, aí quero deixar para o final. Amém. Então vamos para a palavra, gente. Porque hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário do meu filho. Saindo daqui ainda temos compromisso. Então, vamos para a palavra com muito amor e muita alegria. Então, hoje está sendo um dia muito especial. Vamos para Daniel 1. Daniel 1, queridos, vai falar sobre a história, livro de Daniel. É um livro tão especial, Daniel foi tão especial que Daniel ganhou o seu nome como um livro da Bíblia. Queridos, para você ganhar o seu nome como um livro da Bíblia, ele não foi qualquer homem. Ele teve que ser corajoso. Ele teve que fazer renúncias. E ele teve que se posicionar. Então, anota essas 3 coisas que nesse tempo que nós vivemos, nós temos que ser corajosos, posicionamento, amém? E fazer algumas renúncias. Porque, imagina, quantas mesas elas são oferecidas para que a gente se sente. Mesas de pessoas que não bate com as nossas ideologias, mesas de pessoas que pensam diferente. E então, assim, tem várias oportunidades para você sentar. Só que quando você vai para Deus, quando você vai para a oração, quando você tem um coração temente a Deus,
o próprio Espírito Santo te mostra as pessoas certas, para que você se conecte com elas. Não é aquilo que você falou comigo, não é amizade, sabe? Não é pessoas, é propósito. E Daniel, onde ele passou, ele foi um escravo de Judá, e ele chega na Babilônia, e ele chega com a ideia, com a seguinte ideia: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Porque o rei, o que ele queria? Ele queria que durante 3 anos, Daniel e os seus 3 amigos ficassem comendo os seus manjares, ficassem presos numa redoma muito bonita, num lugar muito bonito, mas que eles internassem a cultura daquele lugar. Ele queria que Daniel perdesse a sua essência. E hoje nós estamos vivendo na Babilônia, e a Babilônia é o mundo. O mundo quer que você baixe sua cabeça, o mundo quer que você se cale. O mundo quer que você não fale quem é você. O mundo quer que você não defenda os princípios da família. Amém? O mundo quer que você, por exemplo, que você não defenda que sentar à mesa com os seus familiares é algo que vai transformar a sua vida, é algo que vai trazer Jesus para você. Ele acha que isso é bobeira, sabe? Então, a gente precisa ir contra ao que estão pregando, ao que acha que ao normal, né, de hoje, e fazer como Daniel fez. Porque Daniel, ele não ouviu o rei, ele não ouviu o súdito do rei, mas muito pelo contrário. Olha o que Daniel 1:5 disse. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos. Ou seja, o rei já tinha tudo programado, já era 3 anos para mudar a mentalidade de Daniel, mudar a cultura, mudar o gosto. E Daniel teve uma palavrinha que a gente precisa ter no mundo espiritual: discernimento. Sabe, Gui? Nós precisamos de discernimento. Você está entendendo? Você que está aí na live, eu não sei se você já passou por situações difíceis, eu não sei se você já passou por alguma situação que você precisou de discernimento. Eu vi que tem gente entrando, fica à vontade. Tem um Stephanie Oliveira aqui, fica à vontade. Você entendeu? Então, assim, tudo que a gente precisa hoje é de discernimento, para a gente saber se o que a gente está fazendo é certo, se o que a gente está fazendo é da vontade de Deus. E acredite, Deus, ele quer que você sente na mesa da comunhão. Aí eu falo muito assim, sabe, Gui? O que é o avivamento hoje? O avivamento é você ser usado como um instrumento de comunhão. Bem aquilo que você falou comigo, né? Bem aquilo que você falou: não, eu quero ser usado como um instrumento de comunhão dentro da minha casa. A mesa tem esse poder através da presença de Deus. Amém? Você tá comigo? O que você acha disso? Vai falando, vai interagindo. Vou deixar um pouquinho você falar. Eu concordo com o que você falou e assim, vou confessar uma coisa com você, com vocês que estão nos assistindo. Eu realmente, eu não tenho o costume de praticar a mesa até hoje. E assim, eu acho que essa falta desse costume, a mesa da comunhão, as pessoas se juntarem não só para falar da palavra, mas também falar das dificuldades também, isso acaba fazendo com que as pessoas se separem cada vez mais. Não estou falando de divórcio nem nada, porque às vezes uma família não precisa nem ser divorciada para ser desmantelada. Uma Verdade. pessoa pode estar lá, uma aqui, outra lá, cada um no seu mundo, e acaba aumentando cada vez mais o individualismo. E aí a pessoa só está existindo naquele teto, não está tendo mais elo. E assim, eu vi por situações, já vi situações assim também, e é algo complicado de se lidar. O que eu faço? Eu sempre procuro ser aquela pessoa imparcial também. Com a minha família, eu sempre converso, eu falo as coisas que eu faço. E assim, em casa, por exemplo, eu acordo cedo, depois eu vou pro treino, depois eu vou pro trabalho, depois chego em casa, eu falo com eles. E assim, no fim de semana, a gente começa a ter tempo de ter essa interação também. Então a gente tem que sempre aproveitar o fim de semana para ter essa conexão. Nós
fazer mesa, mas a gente eu me junto a um deles e converso, eu falo com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, meu avô, cuido do meu avô, eu sempre interajo também, porque apesar da comunicação não ser das melhores, não tem muito assunto, o tempo de qualidade, que assim, essa é a minha linguagem do amor, está prevalecendo. Sempre faço ele prevalecer. Não sei qual a sua linguagem de amor, ou qual a linguagem de amor de vocês, mas o minha é tempo de qualidade. Eu sempre me dedico a estar com a pessoa, conversar, aproveitar e investir nela, a, através do meu tempo também, e me doar um pouco para ela, me entregar. Isso é muito importante, Gui. Inclusive, assim, a gente fala sobre o poder da mesa, e o poder da mesa, a gente está falando do Espírito Santo, a gente está falando do servir. É, Nós estamos falando de quê? Do ato de servir e de se doar. Exatamente o que você acabou de falar. Como não sei se você assistiu a nossa outra live, a gente falou muito sobre isso, sobre as pessoas andar muito corridas, sobre as pessoas andarem muito distante, viver como estranhos dentro de casa, né? Isso foi falado na outra live. E isso você acabou de citar também. Muito importante você lembrar disso. Porque, queridos, dá para você ter uma família dentro de uma mesma casa e vocês não ter conexão e comunhão nenhuma. é, Entendeu? E vocês viverem como estranho. Assim, isso é um papel espiritual hoje em dia. Isso é um papel espiritual. Você vê que as televisões são nos quartos, você vê que nem todo mundo tem essa maturidade, esse pensamento que você tem. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está transbordando, justamente para vocês poderem, vocês da audiência, do Gui, da minha, para vocês poderem pegar exemplos como o do Gui e o meu, porque eu também, Gui, eu posso também falar da minha história, eu não fui criada com mesa. Pelo contrário, se fosse para me lembrar, né, das vezes que a gente teve essas comunhões, não teve nenhum momento que teve mesa, sabe? A gente não tinha essa cultura. Mas a Bíblia, quando a gente vai para a palavra, o Espírito Santo nos ensina. Ele nos ensina exatamente o que você acabou de falar, a nos doar. E assim, a mesa é um altar. A mesa em si, ela é um altar. Mas o fato que você falou sobre se doar, isso é muito importante. E não necessariamente tem que ser na mesa, não. O se doar é um mandamento, né? uhum, Amar o próximo como a ti mesmo, não é? Então, assim, isso é um mandamento. Só que a gente olha isso muito em Daniel, né? Por exemplo, a gente está falando em Daniel, Daniel servia a todos. Daniel servia ao rei que não servia ao Senhor, ele servia ao rei fielmente. Você vê, ele fazia um trabalho com excelência, e esse era um dos destaques de Daniel. Daniel tinha excelência no que fazia. Daniel, ele era fiel. E isso nós vemos que ele tirava tempo de qualidade para ouvir as pessoas. E foi exatamente isso que você falou. Então, você está no caminho certo. Nós dois somos pessoas, e eu até queria perguntar para vocês se vocês também já têm essa experiência de mesa em casa. Pode colocar nos comentários. Nós dois somos pessoas que não tivemos essa experiência, mas eu já faço, e acredite, eu faço e não só na mesa, mas eu faço por conta de algo que eu sinto no meu coração, porque eu tenho filhos, porque eu tenho esposo, e eu vejo que a presença do Espírito Santo desce naquele momento. E é um momento que você pode resolver situações dificílimas. Sabe? Aquela situação que a sua mãe está com problema com alguém, sabe aquela situação que a sua tia está com problema com alguém? No momento que você prepara uma mesa para alguém, você já abre o coração dela. Então é um ato de amor, queridos. É um ato de amor. Você entendeu? Então, assim, às vezes a gente quer tanto algo, mas a gente não tem a iniciativa primeiro. Aquilo que você me falou, você falou, não, Stephanie, eu acho que eu quero tentar fazer isso. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Porque é um desafio, não é? É um desafio. Você começar a fazer uma mesa é um ato de amor, não é? Colossenses 3:23, eu vou até ler para vocês. Olha o que Colossenses 3:23 nos ensina. Mulheres virtuosas. o Gui está aqui hoje para aprender, amém? E olha o que Colossenses 3:23 nos ensina. Ele fala assim, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração,
como ao Senhor e não aos homens. Você entendeu? Então, ou seja, se você coloca uma mesa, você não está colocando para os seus filhos, você não está colocando para o seu marido apenas. Você está colocando para o Senhor. Você não está colocando para sua mãe, para o seu avô apenas. Você está colocando para o Senhor, porque naquele momento que você sentar com a sua mãe ali, ela ficar feliz, agradecida, vocês vão agradecer, vocês vão orar. E às vezes vai ser, Gui, o seu ou o pessoal da live, às vezes vai ser o único momento dessa pessoa de ter uma oração. Eu mesmo já tive experiências que eu sentei com alguém na mesa, fiz a minha oração. Aí ela falou, não, Stephanie, eu vou orar com você. E ela falou, esse foi o único momento que eu orei. Olha para você ver o que você pôde compartilhar com alguém. Você incentivou, você influenciou alguém a orar. Isso é poderoso. Se você for pensar desse modo, esse é poderoso. Eu queria saber de você, Gui, se você ainda tem em mente em fazer isso com a sua mãe, se você ainda tem em mente em fazer isso na sua casa. Bom, eu nunca fiz a mesa, mas eu participei Amém. com amigos, José falou. inclusive um amigo meu que é pastor, fizemos uma mesa também, foi algo assim. Claro que não é família, mas eu senti o quão edificante foi também. E foi algo esclarecedor de tal forma que eu pude não só entender a palavra, mas também entender um pouco a pessoa também. Eu consigo olhar nos olhos e entender que nessa pessoa eu confio, que eu consigo ver o amor de Deus nos olhos dessa pessoa. Amém. E eu não cheguei a fazer a mesa, mas na última vez que eu pude confessar algo assim, na época que eu tinha crise de identidade, depressão, na época, tinha falado com a minha mãe e meu avô, só que ambos de forma separada. Primeiro, eu conversei com a minha mãe, só que não era uma mesa, porque a gente estava no sofá, só nós dois. Mas no contexto era quase igual. Que eu queria me afastar e que não queria mais ir para a igreja também, que eu acho que isso aí não ia, não servia para mim. Assim, não é algo certo, mas é o que eu estava confessando. Então já tem aquela questão também. Tem que ter, a pessoa tem que ter a coragem, o posicionamento e a renúncia. Renúncia. Então, assim, eu precisei ter coragem, eu tenho para me posicionar, entender o que é certo, o que é errado, e precisei de mais coragem ainda para renunciar. O que você acha que você renunciou, Gui, da nossa mentoria até agora? Que faz um tempinho, né? Eu lembro que você já tinha algumas dúvidas de identidade, de tudo, mas de lá para cá, assim, o que ficou claro que você teve que renunciar? E o que ficou claro que você falou, não, isso é para mim? Olha, eu, eu nunca fui de esfera religiosa, quer dizer, até fui, só que não por mim. Foi algo que foi imposto a mim e eu acabei recuando. É Sim. normal. Mas o que eu tive que renunciar? A primeira coisa, as minhas crenças limitantes, Ótimo. as minhas limitações. Verdade. Eu tinha essa crise porque eu olhava para o diagnóstico de autismo, eu sou autista e eu achava que eu era um estranho. Eu achava que eu era um pai, ninguém, que eu nunca ia ter nada na vida também, que eu nunca ia ter, que eu não ia ser merecedor de nada. Eu me olhava assim, eu tinha autoestima baixa. Sim. Quando eu tive o diagnóstico, eu também passei por depressão e eu pensei em uma coisa que nunca foi, que foi a maior mentira que eu já pensei. Que eu sou um acidente, que Deus nos abandonou. Isso é mentira. Isso Total. é Total. a mentira que o outro cara quis impor em mim. Outro cara. Verdade. Sim, com certeza. Sim. Eu lembro que você falou bastante um pouco sobre isso. Não sei se você me lembra, não sei se você lembra quando você falou da identidade, né? Que eu falei assim, olha, tava você e as meninas, e eu sempre falo muito sobre isso, até hoje eu falo, né? Nós temos que lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que nós temos um Deus que nos ama. E ele fez a
gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente é para ser um sucesso, porque se você cresce, o reino cresce. Se você cresce, Jesus cresce, porque você vai continuar falando dele, sabe? Então, hoje, gente, se você olha o Instagram do Gui, você vê que realmente isso que ele está dizendo é uma mentira. Porque o Gui, ele palestra, ele faz um trabalho lindo para as crianças, um cosplay, ele é poeta, ele tem livro. Então, para você ver como o inimigo, ele não só age, Gui, na sua vida, na sua mente, mas você vê como ele está agindo nas famílias, ele está agindo nos adolescentes, assim, sabe? Adolescentes depressivos, adolescentes dizendo, eu sou um acidente, adolescentes querendo morrer, se matar. Mas por quê? Porque não tem mais alguém que chegue, assim, não tem mais a comunhão do amor, não é? O amor dentro de casa se esfriou, o Espírito Santo também, que é o nosso ajudador, sabe? Mas, assim, eu costumo dizer que Deus sempre manda pessoas certas na hora certa, não é? E eu tenho certeza que Deus mandou as pessoas certas para você na hora da renúncia, assim como Daniel. Daniel, ele recebeu lá o eunuco e o eunuco chegou para ele e aceitou. Ficou com medo de perder a cabeça, mas ele falou: não, me dá só 10 dias. Olha o desafio, olha que homem corajoso. Me dá só 10 dias sem os manjares do rei. E você vai ver, eu vou permanecer, eu vou ficar firme, eu vou ficar melhor do que aqueles que se contaminaram, daqueles que comeram os manjares do rei. Então, assim, falando da história de Daniel, junto com a sua, você decidiu não sentar na mesa dos perdedores, das pessoas que não confiaram na palavra. Você decidiu sentar na mesa dos filhos, filhos amados por Deus. E você sabe o que é interessante? Isso é uma aceitação. Essa aceitação, ela é nossa, ela é interna. Enquanto a gente não se vê como filho, nós não podemos subir na intimidade com o Pai. Nós só teremos intimidade com Deus se nós nos enxergarmos e aceitarmos a paternidade dele. Porque se a gente não aceita a paternidade dele, o inimigo vai nos acusar para que ele nos encher de defeito, porque nós temos defeitos. Só que o inimigo ele aumenta. Então, assim, ter intimidade com o Pai é entender que o Senhor nos ama do jeito que nós somos. Só que ele vai nos moldando, ele vai nos melhorando, sabe? E eu queria que você contasse, assim, uma experiência que te marcou na nossa mentoria. Porque, olha, como foi ontem, nem eu lembro. De cada, foi algumas pessoas. Eu queria que você falasse pra gente transbordar pra galera. Bom, na mentoria foi aquele momento que eu tive que ter coragem no posicionamento e a renúncia. Em resumo, eu tive que renunciar a mim mesmo. No caso, ao meu eu de antigamente, minha antiga versão. Eu tive que mudar e tentar me regenerar. E essa mentoria me ajudou bastante, porque somos várias pessoas unidas com o propósito de transbordar na vida da outra, fazer networking, também falar um pouco sobre marketing, mas também resgatando nossos valores cristãos. E assim, essa mentoria na época, funcionava como uma unidade, um corpo, uma pessoa que ninguém, e quando é uma unidade, ninguém solta a mão de ninguém. E é isso que falta, sabe? Que quando a gente quando a gente fala em unidade, a gente tem uma palavra que eu gosto de usar, que é o aquilombar. Aquilombar, e quando a pessoa se agrupa em prol de algo em comum. Várias pessoas diferentes, mas unidas por um propósito, querendo se aquilombar, formar um grupo, um quilombo, entre aspas, em prol de um bem comum. E nós não podemos perder isso, sabe? A união, né? Isso é legal. É legal, Gui, por quê? Porque Jesus já nos ensinou isso, não é? Jesus nos ensina isso. Ele tem a comunhão. Então, o que você está falando aí é a comunhão, que é o que falta em muitos lares, né? Hoje. A comunhão é você pegar na mão do seu esposo, pegar na mão dos seus filhos, você pegar na mão dos seus familiares, hoje com quem você mora.
pegar na mão e dizer assim, olha, eu tô aqui, tô junto, amém? E na nossa mentoria realmente era muito assim. E hoje do mesmo jeito. Hoje a gente faz isso no canal, a gente está chamando pessoas para quê? Para participar, de voltar a usar a mesa, sabe? Porque os princípios, Gui, os princípios eles estão querendo cada dia mais, sabe? Eles estão querendo apagar com os nossos princípios. E quando eu falo modernidade mesmo, sabe? Então nós temos que olhar para a palavra com um olhar de que hoje na minha casa eu vou seguir os princípios de Jesus, os princípios do amor, da comunhão, os princípios de sentar à mesa e principalmente os princípios da oração. Então, assim, eu não sei se você pratica a oração hoje em dia, se você agradece, mas eu sei que tudo começa pelo princípio da oração, não é? Se você for para Daniel, você vai entender, voltando para Daniel, Daniel só conseguiu fazer a renúncia, só conseguiu ser corajoso, só conseguiu fazer o que ele tinha que fazer porque ele orava, ele tirava tempo com Deus. E às vezes você fala assim, poxa, Stephanie, Deus não fala comigo. Deus não tem falado comigo, eu preciso de uma resposta, mas você não tem tirado assim, não tem entrado no seu quarto, não tem fechado a porta e não tem orado, sabe? Então, assim, eu até aconselho você também, Gui, se você também não tem essa vida, experimente esse desafio. Você começar a orar, você começar a ver de verdade como que é ter essa vida, essa comunhão com o Espírito Santo. Porque isso, olha, eu vou te falar, isso aproxima você de pessoas que vão mudar o seu destino, não é? A Adriana entendeu, a Adriana disse amém. Na minha casa é assim, no princípio da oração. Glória a Deus, Adriana. Glória a Deus, é isso mesmo, tem que ser Até eu assim. conheço, minha grande amiga. Adriana, sua amiga, Gui? A gente está Que legal, Gui. na Que inclusão. legal. Vamos terminar de ler aqui no 8 para a gente deixar o pessoal entender? Gente, vocês que estão chegando agora, nós estamos lendo Daniel. Daniel que está conjecturando nos dias atuais. Daniel que foi um homem que tinha intimidade com Deus, que não sentou em qualquer mesa e que rejeitou os manjares do rei. Olha o que disse olha o que diz Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração, decidiu, né, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel, queridos, ele foi muito corajoso. Daniel, ele foi muito de opinião. E é isso que eu gosto de Daniel. Porque Daniel, ele não queria agradar a ninguém. Daniel era de verdade. Sabe quando a pessoa é de verdade? Quando ela não precisa ficar fazendo papel. E assim, nós, Gui, nós temos que passar para as pessoas o que nós somos de verdade. Eu falo muito sobre intimidade com Deus. Mas, veja bem, se nós não formos íntimas do Pai, né, na oração, quando desliga a câmera, nada vai adiantar. Então, assim, a intimidade com Deus é mais sobre o offline do que aqui nessa live. Aqui nessa live a gente só está falando o quanto que é importante você ter um devocional, você ter um tempo de oração, o quanto que é importante você preparar uma mesa para quem você ama, é um ato de amor e você principalmente chamar a presença de Deus para sua vida. Isso é o avivamento. Tem pessoas que falam assim, Stephanie, você ainda está com esse papo de avivamento? Você ainda está falando de avivamento? O que tem a ver avivamento? Avivamento é o fogo no coração. Nunca ouvi falar de avivamento, Stephanie, pois você vai lá para Joel. Joel, ele vai dizer assim, Abacuque, né? Ele vai dizer assim, aviva-nos outra vez. Aviva-nos. O que é você ter um coração avivado? É você ter um coração apaixonado por Jesus. É você ter um coração que é apaixonado pelo que você faz. Você é apaixonado, você veste aquela roupa, você vai empolgado, você faz com amor. Você é apaixonado por aquilo que você faz, porque você sabe que você faz o bem para o outro, sabe? E hoje em dia, o inimigo ele quer que a gente perca isso, não é? Quer que a gente perca a nossa essência. E Daniel não perdeu a sua essência. Ele não perdeu.
A Adriana disse que live deliciosa, gente. Glória a Deus por essa live. Amém. Entendeu, Gui? Como que a gente precisa ser como Daniel? Precisamos ser como Daniel. Daniel não perdeu sua essência. Fez renúncia, foi corajoso, queridos. E ele era de verdade. Ele era de verdade. E eu olho assim para você e eu lembro muito dele, porque você falou assim, Stephanie, eu aceitei o autismo, eu aceitei que diagnóstico não é. Você tem uma frase muito bonita. Diagnóstico não é destino. Gente, eu amo essa frase. Diagnóstico não é destino. Repete, é isso, né? Gente, eu amo essa frase. Olha que frase poderosa. Eu acho que meu óculos tá dando luz, não é? Tá dando luz aí pra você, meu óculos? Não, Não. tá legal? Eu vi você coçando o olho e achei que era meu óculos. Ah, Gente, olha que interessante. Diagnóstico não é fim. O que você tem para falar dessa frase? Isso é poderoso. olha, eu tenho sobre isso, eu quero dizer uma coisa. Essa frase que eu disse foi uma psicopedagoga, a minha psicopedagoga, Carla, no dia em que eu fui diagnosticado com autismo. E eu ouvi essa frase no dia que eu recebi o diagnóstico, foi um choque. E aí que eu tive essas crises de identidade, sabe? Tanto que as palestras que eu dou, o tema é essa frase, que diz exatamente que um diagnóstico, seja autismo, TDAH, ansiedade, de alguma doença, um transtorno, câncer, não é um fim, mas é um começo. Talvez um caminho de autoconhecimento, um caminho para você, de você conhecer a si mesmo e também entender a sua condição e talvez uma oportunidade de você se fortalecer mais na sua fé. Quando eu fui diagnosticado, eu fiquei arrasado, porque eu tinha um sonho, que é a hiperonáutica, piloto de avião, de caça. E eu descobri que pessoas na minha condição não poderíamos fazer, porque também é perigoso. Eu fiquei mal, porque eu senti frustrado, porque, pô, eu lia muita coisa sobre avião, eu pesquisava, eu buscava informação também, eu ia no museu também, eu gostava daquilo. Eu colecionava avião quando era criança, um amigo meu, e uma vez uma pessoa chegou e me falou que às vezes esse tipo de coisa acontece porque Deus quer te oferecer um caminho melhor. Verdade. Muitas das vezes eu fiquei pensando se isso é verdade ou não. Tanto que eu me converti, eu comecei a aceitar Cristo por conta de uma coisa que aconteceu. Eu ouvi um sermão de um padre uma vez, quando perdi meu tio. Ele falava muito sobre pelo que vale a pena viver. Vale a pena você viver uma vida só fechada em si e sem perspectiva nenhuma, apenas querer ser só mais um? Vale a pena só querer viver para agradar os outros, necessidade de aprovação, só para ser só mais uma multidão e sem ter fé e sem ter nada de profundidade, nem de seus sonhos? E ele falou que felicidade não é você ter tudo ou fazer tudo o que quer, mas é amar o que você faz, cumprir seu propósito, ter Deus no coração, fazer o que você ama, estar com aqueles que te amam. É É verdade. amar, ser amado. Glória a Deus. É verdade. A Adriana disse sim. Tive 3 diagnósticos, só que só a fé me manteve de pé. É verdade, Adriana. Com certeza, gente. Quando a gente recebe um diagnóstico, não é fácil, né? Não é fácil quando a gente recebe um diagnóstico ruim, negativo. Mas a Bíblia vai dizer que o justo vive da fé. Ontem mesmo nós estávamos na live e nós oramos por algumas pessoas que estavam enfermas. E hoje a gente vai orar de novo, sabe? Pela comunhão do Brasil, por todo mundo, pelas famílias que estão aqui. E é importante a gente lembrar que o justo vive da fé. É importante a gente lembrar que a nossa força, Gui, não vem de mim, não vem de você. A força para você aguentar os seus problemas não está em nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e sem Deus nós não somos nada. Mas a nossa força está na nossa fé, naquilo que a gente acredita.
sabe? E tá bem ligado com aquilo que nos faz feliz. Ah, não, eu acredito de verdade que o Senhor ouve as minhas orações. Eu acredito que o Senhor tem um caminho para mim. E eu gosto muito de falar sobre o poder das palavras, sabe? Daniel passou o que passou, mas ele não murmurou. Ele foi para a cova dos leões, ele foi insultado, mas ele continuou ali firme, sabe? Na presença de Deus. Então, nós temos que vigiar muito nas palavras, sabe? Ainda, principalmente quando você recebe um diagnóstico. Porque quando você recebe um diagnóstico, parece que aquele diagnóstico é a sua vida, mas não é. Deus, ele é o que dá a última palavra. E é bom que as pessoas que estão aqui na live entendam que o Senhor, ele é o que dá a última palavra na sua vida. Se você está com um casamento destruído, se você está com um filho, sabe, com algum vício, se você está com depressão, eu não sei, se você tem algum diagnóstico aí, seja sentimental ou da sua saúde, eu quero profetizar que Deus é quem dá a última palavra na sua vida. E tudo vai cooperar, sabe, Gui? Tudo. A Bíblia diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por situações difíceis, mas tudo vai cooperar lá no final, se você tiver fé e acreditar, não é? A Adriana continua dizendo, olha aí, ó, câncer, fibromialgia e depressão. Foi fácil não, hein, Adriana? A oração muda tudo. Verdade, verdade, muda tudo aos olhos humanos. Então, queridos, muito importante, muito lindo o seu testemunho, Adriana. Muito lindo. Imagina, você ter 3 diagnósticos ao mesmo tempo. É depressão. Então, assim, se você for olhar, Gui, se nós formos olhar para a grama do vizinho, a gente vai ver muito mais problema, sabe? Então, eu costumo dizer que é por isso que cada dia mais nós temos que ter uma espiritualidade alinhada. Nós estamos vivendo na era da depressão, na era da ansiedade, na era do medo, da síndrome do pânico. Nós estamos vivendo essas doenças como dor de cabeça. É natural, você conversa com 5 pessoas, 4 têm síndrome do pânico, 4 não dormem direito, e eu vou conversar com algumas pessoas, eu converso muito com as minhas mentoradas, com pessoas que estão procurando ajuda, eu vou conversar com essas mulheres, 90% delas não têm uma vida de oração. E foi feito um estudo que a oração, ela mexe com o seu cérebro. A oração faz você ligar o córtex, que é a parte criativa do teu cérebro. Então, se você não está tendo ideias, se você não está sendo criativo, se você está andando ansioso, está descontando na comida, porque quem é ansioso ou desconta na comida ou fica sem comer, aí acaba com outros problemas de saúde. Queridos, é falta de alinhamento espiritual. Eu costumo dizer que nós temos que ter um alinhamento espiritual, nós temos que ter uma primícia, e é por isso que a gente chama de devocional. Amém? E falar nisso, vocês que estão entrando aqui agora e quiserem já se inscrever no meu canal, a promessa do dia, eu tenho um devocional na madrugada, é na madrugada, gente, que Jesus fala, viu? Não é, Gui? O Gui deve conhecer também. Eu tenho um devocional na madrugada, porque eu entendi, queridos, que é na madrugada que a fila é menor, que o Espírito Santo fala conosco e que ali eu posso dar a minha primícia. Agora imagina a gente viver nesse mundo sem oração. Imagina a gente viver nesse mundo sem pedir para Deus te guiar, te dar sabedoria, te ensinar a escolher as melhores decisões. Porque temos muitas opções, sabe? Então, quando eu assisti uma pessoa muito sábia falando dessa pesquisa, eu fiquei boba, eu falei, gente, é verdade, todas as vezes que eu oro, eu tomo decisões mais assertivas do que quando a gente vai no calor da emoção. Então, olha para você ver, não só te ajuda na alimentação, a controlar suas ansiedades, não só te ajuda nas decisões, como a oração, ela é feita para quem crê em Deus. Igual você falou, Stephanie, eu estava afastado de Deus, eu não queria mais saber. Só que agora eu voltei. Então, vocês que voltaram, e você também que voltou, Gui, você tem que entender que a oração é a parte básica do cristão. É a parte básica. Imagina você ter intimidade com quem você não fala. Imagina, você tem intimidade com quem você não fala, com quem você não vê direto. Você não vai ter intimidade. Nós só temos intimidade com aquela pessoa que a gente conversa todo dia. Todo dia a gente precisa conversar com o Espírito Santo, sabe? E tem gente que mistifica muito isso, né?
como conversar, tal. Você concorda, É, Gui? e o meu jeito de orar, eu acho que é diferente da maioria. Porque eu já observei alguns milagres e coisas que pô, eu vi o livramento de Deus. Por exemplo, uma vez eu fui voltar do trabalho, passando a roleta para pegar o trem, teve um assalto na roleta do meu lado, tipo, menos de 5 metros do meu lado. Um Uau, lado tentou pegar um moço, um segurança agarrou ele, e o homem que foi assaltado pegou as coisas do ladrão, e, e um policial agarrou ele no final da saída da estação. Todo mundo se recuperou, mas assim, eu tava decidindo ir pro. Ir, e, e no meio, que é onde teve o incidente, só que eu pensei assim, pô, tem menos gente, tem um grupo menor de pessoas, uma fila menor naquele outro lado. Aí eu peguei pra pensar, aí aí eu senti uma voz no inconsciente falando, vai pro canto, vai pro canto. Aí eu fui pro canto, passei, aí eu que o, o, livramento, Gui. sem ser percebido, é como se eu estivesse invisível naquele Uau, pro, pro elemento. que bênção. E, Que bênção. Tá vendo como Deus cuida? é, Como Deus cuida, teve né? uma vez que eu fui, que uma vez eu estava fazendo um evento e uma criança fez uma pergunta para mim que ela acabou me desmoronando emocionalmente, falando Sim, e fala exatamente sobre que ela falou sobre Deus. tá vendo? Ela perguntou assim: Deus fez o mundo, Deus fez todos nós. Eu não sei quem fez o transtorno do autismo, mas eu queria saber o que é isso para você. Aí eu respondi assim, que eu vivo meu mundo azul e eu sobrevivo no mundo cinza. Mas Deus, ele está observando todos os meus mundos. Que lindo, Gui. Aí quando Que legal. isso, é Ah, como se fosse Jesus falando, porque quando no olhar dela você vê um brilho nos olhos, uma pureza que você não vê em qualquer pessoa. sim. As crianças, elas têm esse dom de contagiar a gente. E é por isso que eu tenho falado muito, foi muito bom você ter tocado nessa questão das crianças, porque você pode ver que hoje em dia as crianças elas estão sendo assim muito usadas para perder a sua inocência. Elas estão muito expostas, e também faz parte dos princípios que eu defendo aqui no Instagram, sobre o que você tem deixado as suas crianças ouvir, o que você tem permitido que as suas crianças, sabe, dance, ou veja, ou ouçam, ou assistam. Então, você vai ver que uma criança que fala de Deus é porque no lar dela é pregado isso, é ensinado isso. Você nunca vai ver uma criança falando de um assunto ou replicando um comportamento que a família dela não faça o mesmo. Você entendeu? Então, assim, não espere de uma criança que os pais, infelizmente, deixam qualquer coisa entrar na sua casa, que ela vá falar algo assim, que ela vai falar algo de Deus, vai ser difícil. Porque as crianças, elas aprendem, não é pela ordem. Criança, eu sou mãe de 2 meninos, então eu sei disso. Um tem 4, outro tem 7 hoje. Então, a criança, ela aprende muito pelo exemplo. Você não é Exatamente. pai ainda, Gui, você não é pai ainda, mas você lida com muita criança. Então, o que a gente precisa fazer nesse tempo que a gente está vivendo? Sabe? Nós precisamos mostrar para as nossas crianças como é importante a oração. Precisamos mostrar para nossas crianças como é importante ser apaixonado por Jesus. Porque quando você apaixona uma criança, essa criança vai chegar num adulto, num adolescente como você, um jovem como você, e ela vai incendiar o coração dessa criança. Eu É, tenho certeza que essa criança que tocou no seu coração, ela foi ensinada pelos pais. Ela foi influenciada pelos pais para falar de Deus.
Porque eu faço isso aqui em casa. Eu vivo isso. Eu falo para os meus filhos, olha, vocês não vão para o colégio somente para estudar, vocês vão para ensinar. Vocês têm que ensinar. Chega lá e falar, ó, aprendi lá em casa esse versículo da Bíblia. Aprendi esse princípio. Aprendi isso. Então, assim, é legal você já colocar as suas crianças como professores, como alguém que ensina. E ensina os princípios da família, os princípios de Deus, sabe? Então, eu fico muito triste quando eu vejo crianças presas a um celular, porque os pais querem ter um pouco de liberdade. Tudo bem, né? Cada pai eu respeito, mas elas ficam presas e viciadas em telas e não conhecem nada da Bíblia, sabe? Então, assim, hoje, o nosso clamor aqui é que nós pais, nós mães, venhamos a tirar tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu quero fazer até um apelo para vocês que estão aí na live, você, Adriana, você, Letícia, quero fazer até um apelo, que troquem telas por Bíblias, sabe? O tempo que você tem em casa, se é pouco, não entregue um celular na mão do seu filho, sabe? Chega nele e fala assim, olha, vamos sentar, vou ler um salmo para você. Vamos sentar, vou contar a história do rei Davi. Vamos sentar, vou contar a história de Saul, sabe? Criança, e assim como o ser humano, eles já nascem amando histórias. E a Bíblia fala que a família bendita do Senhor, ela vai conhecer o Senhor de geração em geração. Aí entra o princípio da mesa. Porque eu não fui criada com uma mesa, mas hoje eu tenho uma dádiva, Gui, de sentar na minha mesa e fazer diferente na minha família, sabe? A minha mãe, ela me abençoou muito quando ela me ensinou e me deu a Bíblia nas minhas mãos. Quem deu a Bíblia nas minhas mãos foi a minha mãe, sabe? Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo que a minha mãe fez o que ela pôde. A mesma coisa do seu pai, da sua mãe. Sua mãe fez com você, Gui, o que ela pôde, o melhor dela, certo? Agora a gente não pode cobrar. Agora eu e você que está na live, a gente pode fazer o melhor com a nossa vida. A gente pode fazer o melhor com os nossos filhos. Amém? Então vamos guardar as nossas crianças. Vamos guardar as nossas crianças, queridos, porque o inimigo está de olho nelas. Não é? A Adriana disse assim, aqui em casa a Bíblia para todos. Ai, que lindo, Adriana. A Adriana tá bem virtuosa, viu, Adriana? Meus filhos mesmo dentro do do transtorno. Do transtorno sabem que o Deus é vivo e faz milagres. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria. Então, assim, você que está sempre no meio de crianças, Gui, você pode confirmar isso, né? As crianças, elas estão bem mais evoluídas, elas estão bem, sabe? Elas estão perdendo a inocência. Se você não tiver cultivar isso aí, não sabemos onde vamos parar. Se a gente não cultivar a inocência através da palavra de Deus das crianças, o mundo vai ser o responsável para tirar, sabe? Porque, como fala, a coisa mais linda que a gente pode ter é uma criança inocente. É uma criança que você pergunta assim para ela, quem é Deus? E ela fala, é o amor da minha vida, é o papai do céu, sabe? Aí você, como você mesmo disse, você vê os olhinhos dela brilhar. E eu tenho estudado muito sobre o avivamento. E o avivamento espiritual, ele vai vir nas crianças. Ele vai começar pelas crianças. Sabe por quê? Porque crianças têm um coração puro. Os nossos jovens, os nossos adolescentes já estão cheios de mágoas. Mágoas do pai, mágoas do avô, mágoas de quem magoou, de quem sofreu bullying. Nós que somos mais velhos, que se não nos conectarmos com a palavra, estamos cheios de mágoa. Sabe? Agora, Deus olha para as crianças e vê um coração pronto para o avivamento. E vê um coração pronto para que elas falem em línguas, para que elas sejam cheias da presença de Deus, para que elas acordem de madrugada e comecem a orar, entendeu? Então, assim, a gente tem que desejar ter a presença de Deus. Então, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas crianças especiais aí nesse seu trabalho abençoado, não é, Gui? Gui, quer falar sua poesia? Fica à vontade. Eu já terminei aqui. Bom, sobre aquela criança que eu encontrei, no caso foi, queria até comentar também, que foi quando fui dar testemunho numa igreja, e aí ela fez essa pergunta, e foi assim, foi algo que me deixou surpreso. Uma criança que aparentava ter
uma menina que tinha uns 10 anos, fez uma pergunta que exatamente atingiu meu coração. E aí eu vi o agir de Deus naquele momento, que foi o momento que eu acabei chorando pela primeira vez no meu próprio evento que eu estava fazendo. Que lindo. E foi ali que eu senti o agir de Deus. Pô, Amém. Deus fala comigo através de outras pessoas, de acontecimentos, como o caso da estação, o caso também que foi do padre, essa criança, e muitas das vezes nos eventos que eu vou também, fala através de você, através das pessoas também que estão comentando e também nos assistindo. E é isso. Eu achei O legal porque você falou algo sobre o vídeo que a gente fez sobre a mesa, né? E eu não sei, mas algo, você falou que ia falar, algo tocou em você sobre o que você assistiu? Conta pra gente, compartilha qual foi a sua sensação sobre o nosso que a vídeo. ideia da mesa, eu acho que é algo que eu quase não. Eu acho que você é a primeira pessoa que eu vejo falar sobre a importância da mesa, de todos que eu conheci. Uau! Assim, é, sinta-se lisonjeada, mas também eu vejo por um outro lado que, assim, que eu acho que, por outro lado, poucas pessoas estão dando valor a isso, sabe? Uhum. União, o estar junto, porque independente da doutrina que a pessoa tenha, mas está em uma unidade em si. Porque todo mundo pensou que, eu pensei que com a pandemia, as pessoas seriam coagidas a ficar em casa, isoladas, não teriam outra escolha, ao invés de se unir. Mas, na maioria dos casos, não foi bem assim. Verdade. Inclusive, Mas no caso, o que que você aprendeu no vídeo que você vai levar para sua rotina? eu aprendi Vamos voltar para o vídeo. que, que a mesa ela serve não só para adoração e louvor, mas também para união e tempo de qualidade. Que às vezes a gente fica preso a rotinas de trabalho, estudo, ficamos mais tempo fora de casa do que dentro de casa, porque é normal. Nós vivemos de ar, na verdade, É, mas, mas é sempre bom parar um momento pa, para que a mesa seja feita e que pelo menos, mesmo que não seja com a família toda, com uma pessoa, com duas pessoas, para que pelo menos pudesse manter a conexão. Porque, querendo ou não, as telas to tomaram, é, cortaram a linha da conexão de uma pessoa para outra. exatamente. Foi o que a É, gente. Exatamente. é claro que eu Concordo. estou usando isso aqui para trabalho. Meu trabalho exige uma tela, no caso duas telas, Uhum, às vezes. uhum. É trabalho. Eu tenho que usar para fazer determinada função, alguma atividade, mas também para me comunicar também com alguém que está longe, em outro estado, outra Não, mas cidade. a gente não está falando nesse caso, né? A Mas, gente está falando das mas, quando, crianças, mas das quando, outras coisas. quando, quando as telas e a internet passa a ser os educadores de uma criança ou de uma pessoa, é aí que está o perigo. Uhum, Porque é verdade. está criando o poder de influência também dos pais. Também tem isso. Verdade. Verdade. Boa noite, Adriano. Paz do Senhor. Sim, colega meu Adriano tá dizendo assim, aqui seu amigo Adriano. Aí, que amor, Guilherme. Olha aí para você. Que legal. Louva a Deus por essa live, a Adriane disse, verdade. É lindo uma criança inocente. Gente, é pura verdade, viu? Então, assim, para a gente fechar essa live que está tão poderosa, vocês que chegaram agora, a gente falou de Daniel, fazer um resuminho básico. Falamos de Daniel e a importância nesses dias atuais de você ser um separado, uma pessoa que não vai, sabe, que não é Maria vai com as outras, uma pessoa que não segue a manada, uma pessoa que tem opinião própria e que vai pela sua opinião. E quando eu digo sua opinião, pela opinião de Deus, dos princípios, não é? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui representando a família, representando os princípios da mulher virtuosa, que é os princípios que você vai ensinar sim o seu filho. Você vai, mesmo cansada, que a gente fica cansada mesmo, gente.
mas às vezes mesmo cansado, você vai ler um salmo, você vai preferir do que fazer das telas, como muito sabiamente o Gui disse, o educador dos seus filhos. Porque realmente aí que está o perigo. Quando você entrega um celular na mão do seu filho, você está entregando o futuro dele, as crenças dele serem formadas por aquilo que ele está assistindo, sabe? E assim, muitas mães nem sabem o que o filho está assistindo. Ele passa lá mesmo, vem os sugeridos e está assistindo às vezes coisas que está contaminando o sono. Aí tem pesadelo, não sabe por quê. Aí tem inquietação em casa, não sabe por quê, sabe? Então, assim, nós precisamos ser guardiões da nossa casa. Eu, como mulher, que estou aqui representando a mulher virtuosa, o Gui, como nosso convidado, que está aqui aprendendo mais sobre a mesa, porque ele mesmo não usava, agora vai começar, né? Vai estar interessado em saber mais sobre o assunto. Então, queridos, nós temos que ser as guardiões do nosso lar. Nós não podemos deixar os nossos filhos lá vão ter, né? À vontade. Ah, não, toma aqui essa tela, assiste o que você quiser. Não. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa casa. Daniel, ele teve que renunciar. E ele foi corajoso. E você sabia que para se posicionar aqui nessa live, com esses princípios que a gente está dizendo, tem que ser corajosa. Porque a maioria, como você acabou de dizer, você mesmo, Guilherme, disse, Stephanie, você é a primeira pessoa que fala disso. Não é. Eu tenho uma mentora maravilhosa que me inspirou a falar desse assunto, uma mentora poderosa que fez muitas conferências aí em várias igrejas que eu amo. E essa mentora, infelizmente, ela não está mais aqui. Essa mentora, ela já se foi. Ela se foi em 2022, não é? A Dave, eu amo a Dave, assisto todos os vídeos dela. E ela foi uma mulher levantada por Deus nesse tempo, Gui, para falar da experiência da mesa. E é legal porque eu fiquei muito feliz porque me disseram que eu pareço com ela. Ela tem o cabelo loirinho assim. Felizmente ela foi embora, ela foi acometida por um câncer e foi embora e morreu em 2022. Mas ela era uma das portadoras assim desse assunto, que é o assunto que ela defende a mesa, não é? Então, quando eu olhei aquele assunto dela da mesa, da comunhão, de relacionamentos, eu lembrei do meu assunto, que é a mulher virtuosa. Nosso assunto de base aqui, que é os princípios, né? Você que é solteiro, você vai querer o quê? Você vai querer uma mulher virtuosa para você casar, uma mulher que tenha princípios, que saiba cuidar de você, não é? Que seja fiel. Isso é uma mulher virtuosa. Então, para isso, o que a gente precisa? Conhecer os princípios. Uma mulher que você acorda, faz sua mesa, uma mulher que serve a Deus, vai servir bem o seu marido. Então, é por isso que é importante você analisar. Vocês solteiros, analise como as mulheres são na sua casa, com a sua mãe, com a mãe delas, no caso. Se elas são umas boas, assim, né, boa em servir a sua mãe, ela vai ser boa esposa. Agora, se ela não serve nada, não resolve nada em casa, já entra em oração aí que vai ser a mesma coisa na sua casa. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa mulher como experiência não, como influência na minha vida, né? Que é essa mulher poderosa, essa mulher virtuosa, que é a Dave, que fala do poder da mesa, sabe? Mas eu uni esses dois assuntos. E você que é mulher, tá? Deixa eu fazer um merchan rapidinho. Eu tô com, o Gui sabe, eu tô com uma nova mentoria chamada Relacionamentos Virtuosos, / o poder da mesa, tá, gente? Relacionamentos virtuosos. Lá você também aprende sobre isso. Os solteiros aí que querem arrumar uma mulher virtuosa ou as casadas que querem melhorar o seu relacionamento, vocês vão conseguir aqui com a gente, viu? Tem muitos princípios, não é, Gui? Uhum. A Adriana disse amém. Deus nos ensinou a ser valentes e corajosos. É isso, é isso. Gui, fala seu poema pra gente finalizar. Foi bom demais ter você aqui comigo. Bom, Comenta. agora o poema que eu vou ler para você se chama Carta para Deus. É. É um poema que não é novo, esse poema não é novo. Eu escrevi no momento que eu estava passando por um momento de crise, só que eu mantive engavetado por um tempo até completar ele, depois de tudo que aconteceu. Principalmente também quando eu conheci seu perfil, como eu comecei com a sua mentoria. E assim, algumas partes dele são meio fortes, mas também são necessárias, porque representam não só o que eu senti, o meu clamor,
mas muitas pessoas que sentem, só que não falam publicamente. Bom, carta para Deus. Deus, em tristeza eu me encontro, incrédulo com os meus sonhos, aflito com meu ser. Só tu consegues ver. Passei anos acumulando mágoa e descrença, transtornado, fraquejado e sem perspectiva. Por que isso está acontecendo, meu Deus? Se tu existe, me salva daquilo que me destrói. Eu vivo em um mundo cruel, de falsa esperança, entre o colapso e a bonança. Deus, eu te suplico. Eu não me vejo mais, me sinto perdido. Eu me vejo como um miserável, vazio e pecador. Minha fé se esfriou, não sei mais para onde vou. Incompreendido por todos, só tu sabes de mim. Estou desmoronando. Por favor, segura minha mão. Depressivo, em crises, eis o estado em que estou. Me acuda, me acuda. Sinto que não posso mais. Como essa cruz pode pesar tanto? Decidi escrever essa carta para não cair em prantos. Em meu descanso, apenas almejo ter paz. Rompi-me em prantos, questionei meu propósito. Um vazio como um deserto, que quase usurpou meu coração. Fiquei perto da minha fé. Creia que tudo seria em vão. Me surpreendi ao notar que nenhum milagre é lógico. Te suplico, não me deixe morrer. Te enalteço, pois tu me deixas viver. Me sinto só, em meio à multidão, tendo que esteve me vigiando desde então. Eu quero aprender os valores de Cristo, pois reconheci o quão perverso eu sou. O teu Santo Espírito me dá alívio, e nesse caminhar eu vou. Deus, me dê saúde, pois o resto eu corro atrás. Deus, não permita que eu caia mais. Te agradeço a cada dia mais e mais. Me ajude a encontrar a paz. E que seja feita a tua vontade. Me perdoe por tudo. Amém. Que lindo, Gui. Me fez muito lembrar do salmista. Claro que o salmista não usava essas palavras, porque, como você disse, esse era o momento que você estava sentindo, né? Era a sua verdade. Mas, assim, o salmista Davi, ele me fez lembrar muito dele, nos salmos que ele estava com muita aflição, sabe? E eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda se sente assim, como esse poema está dizendo? Então, se eu me sinto, eu me sinto nesses últimos versos. Deus me dê saúde, pois o resto eu corro atrás. Eu estou Que sentindo. bom, né? Porque, ótimo, ótimo. Não, porque Então, se você se sentisse assim, aí você ainda estaria nesse looping do coração angustiado e magoado, né? é, Que é o que a gente precisa guardar o nosso coração e que é o que a gente precisa fazer e ser curado na oração, né? Porque esse sentimento e esse momento que você passou, tem muitas pessoas, Gui, que passam por anos. Tem sim, pessoas que não conseguem dar a volta por cima, tem pessoas que não conseguem sair desse looping que você saiu. Então, olha que importante você ler esse poema, para que várias pessoas também que já se sentiram deprimidas, porque eu acho que esse poema ele é bem ligado à depressão, não é? A pessoa está bem deprimida, mas ao mesmo tempo que ela está deprimida, ela está pedindo socorro a Deus. E é assim que nós somos. Nós temos que pedir socorro a Deus. Mas olha que interessante. Eu quero ler só um estrofe para você. O que o rei Davi fala no seu pior momento, sabe? Ele diz assim, no seu pior momento, ele fala: lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Num dia que ele se sentiu tão sujo por ter pecado com uma mulher casada, ele disse assim: Senhor, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. E ele começa a declarar: Senhor, tu és a minha rocha, tu és o meu rochedo. E mesmo assim ele está com o coração abatido. Aí ele chega a dizer assim, ó: por que está abatida, ó minha alma? Ele fala com ele mesmo. Então, eu quero dizer para vocês que estão aí deprimido, depressivo, triste,
você pode pregar para você mesmo. Para pregar para sua alma, que é sentimento, e dizer assim, por que você está abatida? Confia no Senhor. Confia no Senhor. O Gui, ele com toda a sinceridade dele, ele foi para o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, muitas das vezes, Gui, pregar para a gente mesmo, porque vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai ter pastor, não vai ter ninguém do nosso lado. Então, hoje, eu quero te desafiar a você ter um momento de devocional. E você que está triste, abatida, você falar o que o salmista disse. Esse verso do Salmo. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba, pois, dentro de mim? Espera, pois, no Senhor. Que é justamente o momento que você está agora. Senhor, eu estou esperando em Ti. Eu estou com saúde, mas eu estou esperando em Ti. Então, queridos, é isso, viu? Nós temos que ter fé. O justo vive da fé. Sejamos como Daniel, que vive num mundo contaminado, porque esse mundo nosso está contaminado. Tá? Não pode tudo, hoje pode tudo, tudo liberado. Pois é, sejamos como Daniel. Não vamos nos assentar em qualquer mesa, não vamos nos coligar com qualquer coisa, não vamos aceitar que os princípios da nossa casa venham a ser quebrados. Não vamos, queridos, porque nós somos o povo da Bíblia. Eu costumo dizer isso, nós somos o povo da palavra. O povo, mesmo triste, abatido, clama ao Senhor e louva Ele, chama Ele e Ele vem para nos socorrer. Assim como Ele veio na vida do Gui. Ele veio, socorreu, mudou o estado do Gui, que estava lá embaixo, deprimido, para um palestrante abençoado, que recebe todos os dias convites legais, não é? Que está aí fazendo um trabalho incrível. E isso é só a prova, Gui, que Deus ouviu sua oração. E é legal, porque a gente precisa se achegar em Deus com humildade mesmo. Dizendo, Senhor, eu não sou nada, sou pó. Mas se o Senhor ficar comigo, eu salto muralhas. Quando eu escrevi esse poema, assim, ele veio de lá do fundo mesmo. Porque ele contava uma frase que eu vivi e muitas pessoas me sentem também. É como se eu escrevi para Deus e também para mim mesmo. Porque eu vejo nele o reconhecimento também da própria aflição que eu tive na época. E, inclusive, esse aí não é minha primeira carta para Deus. Eu escrevi uma segunda também, não sei, que é um pouco menor, mas não sei se permite que eu leia para vocês também, que é uma atual desse ano, que mostra agora como é que eu estou agora. Não sei se A gente permite vai que eu... marcar uma live para você ler essa, porque eu tenho que sair ainda. Mas, Hoje não. tá, Hoje não, Gui. Eu tenho que sair. é Eu tenho que sair. Mas vamos marcar para você ler. Eu tenho certeza que vai ser top. o Carta para Deus 2, no caso, vai ser para uma próxima live. Carta para Deus. Que legal, você tem a dois. Vai ser uma série que agora eu estou querendo escrever poemas cristãos. Ótimo, glória a Deus. Vai ser top, Gui. Faz isso mesmo. Olha, olha o que a Adriana falou. Olha o que a Adriana falou. Em uma live, Deus pode te dar um destino. Em uma live, Deus pode mudar o seu destino. A Adriana disse assim, ó, verdade, através de você, outras vidas serão salvas da depressão. Você já imaginou isso, Gui? Você já imaginou que o teu testemunho, ele pode salvar vidas quando você começar a escrever, sabe? Inspirado no salmista Davi, inspirado na palavra de Deus, que Deus vai te dar inspiração. Eu não sei como é que vai ser, mas você e Deus se entende aí, você vai ser um instrumento de vidas serem transformadas. E nós vivemos num tempo que as pessoas são carentes da palavra. As pessoas precisam da palavra de Deus. A palavra de Deus, Gui, ela cura, ela liberta, ela traz transformação. Então, assim, não abra mão da palavra. Em tudo que você for fazer, seja no cosplay, seja na sua literatura, seja no seu poema, abra espaço para que a palavra de Deus venha, sabe? E você vai ver a transformação. Você sabe que quando eu comecei a aceitar esse desafio da mesa, como você mesmo bem disse, poucas pessoas falam sobre isso, eu só aceitei porque eu achei versículos que falam da Bíblia que falam da mesa. Por exemplo, já que você está falando de Salmos, vamos finalizar essa live com o Salmo 23, aonde que ele diz bem assim, ó, só a parte da mesa, tá? Não vou ler todo. Ele fala bem assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele fala assim, ó, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha
cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É poderoso. O salmista Davi, que também era um poeta, né? Ele usou a palavra mesa aqui para dizer que na mesa do Senhor não só tem comunhão. Na mesa de Cristo não só tem oração. Na mesa de Cristo também tem justiça. Ele unge a sua cabeça com óleo e ele prepara você para um tempo de honra. Davi está falando aqui que a mesa também representa honra. Quando você é honrado por Deus, ele chama você para sentar em mesas especiais que jamais você sentaria. Jamais você ia poder sentar se não fosse a presença dele. Então, Davi está falando que existe uma mesa de honra preparada na presença daquelas pessoas que não acreditaram em você, que não creram no que você creu, que não acreditou no Deus que você acreditou, mas você permaneceu firme. E aí o que Davi está dizendo? Quem vai te ungir a sua cabeça com óleo, que quer dizer que você vai ser cheio de virtudes, você vai ser cheio de Deus, quem vai te ungir é seu próprio Deus. Unges minha cabeça com óleo, ele está te preparando para um novo tempo. Deus está preparando você, mulheres que estão aqui nessa live. Eu quero profetizar, eu sinto a graça de Deus aqui nesse salmo. Eu quero profetizar, Gui, na sua vida. Deus está te preparando para um novo tempo. Amém? Ele vai te dar novas ideias. Ele vai começar a fazer você se apaixonar pela palavra, Gui. Ele vai começar a fazer você olhar o Salmo 23 e falar assim, nossa, eu pareço muito com esse salmista, ele tem o mesmo, sabe? Ele tem a mesma afinidade que eu pelos poemas, só que Davi era um poeta de Deus, ele falava a palavra. Eu profetizo que você vai ter um tempo, Gui, que você vai fazer esses poemas cristãos, e aonde eles chegarem, pessoas serão impactadas, pessoas entrarão em prantos, em avivamento. Sabe o que é avivamento? É você ler um poema e a pessoa ficar com fogo no coração. Você lê um poema, igual eu li aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Entendeu? O seu poema e o poema de Davi, o seu poema está dizendo, Senhor, eu estou na morte. Ele está dizendo, ainda que eu andasse. Você entendeu? E isso é o quê? Percepção. Você teve uma percepção do seu deserto. Davi tinha a percepção que ainda no deserto, Deus estava com ele. Isso é percepção. Você teve uma percepção que estava abandonado. Davi teve a percepção que ainda que todos os deixassem, Deus não o deixaria. E o nome disso é fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você olha para um salmo e diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, você vê que Davi está angustiado. Mas a palavra dele é de glorificação. Você vê que ele não está bem. Porque a maioria dos salmos foi escrito numa caverna onde ele estava perseguido pelo próprio filho que queria matar ele. Mas você olha o salmo e você vê, meu Deus, grande é o avivamento. Grande, eu sinto fogo no meu coração quando eu vejo que o Senhor prepara uma mesa para ele. Deus está preparando mesa. Você crê? Você crê que é um novo tempo na sua vida? Você crê que você vai ser avivado? Você crê que Deus vai te visitar nas madrugadas e vai te dar poemas para você salvar vidas? Eu profetizo isso na sua vida, Gui. Essa live vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai contar para mim, você vai contar para Adriana, você vai contar para quem torce pelo seu sucesso, que você foi visitado com poemas de Deus. Poemas aqui inspirados na palavra. Porque eu sei que Deus te usa na influência. E pessoas que Deus usa na influência, Ele quer usar na palavra. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio que esse poema aqui vão vir muitos outros melhores, novos poemas, novas obras, novos trabalhos que todos nós iremos impactar vidas, porque eu vejo que todos nós somos milagres. Verdade. Verdade. Nossos poemas, assim, têm uma certa ligação também com os salmos. Alguns versos também. Por exemplo, me dê saúde, pois o resto eu corro atrás. Pedindo saúde, mas sabe, mesmo eu estou pedindo saúde, mas mesmo sabendo que com saúde e com ele, eu consigo correr atrás daquilo que é certo. Com certeza. E ele te dá não só saúde, mas ele te dá vigor. Porque tem muitos jovens que têm saúde, mas não têm energia e foco no propósito.
Não adianta pedir só saúde, não, Gui. Pede agora energia e foco no propósito, que é uma coisa que eu tenho pedido a Deus, sabe? Foco no propósito, discernimento, porque as distrações tá muito hoje em dia. As distrações para você tirar do propósito, para tirar do que o Senhor tem para nossa vida, tá muito. Olha o que a Adriana disse, que interessante. Verdade, vivemos um tempo que o amor está se perdendo. É isso mesmo, Adriana. Ninguém quer perder tempo em falar nem em ouvir. Isso mesmo, queridos. Vivemos num tempo que, se a gente não tiver vida com Deus, secreto com o Pai, e não pedir para que Ele nos use, porque não existe nada melhor, queridos, do que você unir o seu trabalho com o seu propósito. Você falar assim: Senhor, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para transformar a vida. Eu só conheço uma pessoa que transforma a vida, é o Espírito Santo. Através de nós. Entendeu? Ele transforma a vida em nós. Ele mora dentro de você, dentro de mim, e através de morar dentro de nós, ele faz a gente realizar obras perfeitas. E é por isso que eu quero orar. Quero orar para que Deus te levante de madrugada com poemas abençoados. Quero orar por essas pessoas que estão entrando, para que o Espírito Santo visite elas. Quero orar pela nossa nação. Amém? Pelas nossas crianças que têm sido aí assassinadas em creches, sabe? Tantas atrocidades têm acontecido no mundo, tanta violência. E o que a gente pode fazer? Interceder. É o que nós somos. Intercessores por um Brasil melhor, por um país melhor, e principalmente por um Brasil que é do Espírito Santo, que é de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos finalizar essa live orando. Ai, a Desi entrou. Glória a Deus, é isso mesmo. Desi estava no monte, estava na bênção. Vamos orar, gente, para finalizar essa live. Fecha teus olhos, Gui, fecha teus olhos, todo mundo. Gente, pensa aí no teu pedido de oração. Já coloca aqui se você quer que a gente ore por alguma coisa, sabe? Eu sempre gosto de dizer, pensa. Hoje falamos de Daniel, falamos do salmista Davi, que foi um poeta nossa, poeta que sempre exaltou a Deus. Falamos sobre sonhos, experiências. Hoje o Senhor Ele quer mudar, queridos, a mesa que você senta. Ele quer te dar uma mesa de honra. Deixa eu ler de novo. Preparas uma mesa, Salmo 23, versículo 5. 23, 5. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Seu cálice vai transbordar, queridos. Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigada por essa live, muito obrigada pela vida do Gui. Senhor, eu oro pela vida dele, oro pela vida das pessoas que estão aqui nessa live. Senhor, que o Senhor possa visitar com fogo e poder. Que o Senhor possa, Pai, visitar nas madrugadas. Que essas pessoas percam o sono, Pai, com revelações que vêm do alto. Que elas possam ser despertadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, chorando, com amor imenso, com o coração ardendo pelo Espírito Santo. Pai, que essas pessoas venham receber revelações de acordo com os dons que elas têm. Como o Gui, Pai, que o Senhor venha dar poemas extraordinários para ele, da palavra de Deus, de quem o Senhor é, de quem é o seu poder. Pai, nós declaramos que na casa dessa pessoa, ela e a casa dela servirá ao Senhor. Nós declaramos, Pai, que o poder do Espírito Santo sobre a mesa vai existir, vai acontecer. Oh, Espírito Santo, essa live, ela foi feita para a tua glória. Essa live, ela foi feita para glorificar o teu nome. Nós oramos agora pela nossa nação. Nós profetizamos que o Brasil é do Espírito Santo. Nós profetizamos que o Brasil é o país do avivamento. Senhor, cumpre as promessas que o Senhor falou em Joel. Pai, aviva-nos de novo. Aviva-nos os nossos corações. Que a gente possa voltar para a palavra, voltar às orações de madrugada, voltar a ensinar quem é o Senhor para os nossos filhos, para as nossas crianças. Que a gente possa acordar adorando, louvando ao Senhor. Pai, eu creio que um exército de mulheres e homens apaixonados por Jesus vão se levantar na madrugada e vão começar a ter visões, a ter sonhos, e vão começar a profetizar, e vão começar a ter visitações, Pai, do teu anjo, da tua presença, porque é certo que o Senhor vem.
E o Senhor vem buscar a tua noiva, e o Senhor não quer uma noiva dispersa, o Senhor não quer uma noiva vazia. Pai, o Senhor quer uma noiva apaixonada por ti. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas, Pai. Nós abençoamos a vida do Gui, os projetos dele, a vida sentimental, tudo. E nós cremos que o Senhor já deu para ele grandes poemas para glorificar e exaltar o teu nome. Um dia ele fez um poema porque estava deprimido. Um dia ele exaltou a depressão porque era o que sentia. Mas agora, Pai, o Senhor vai dar ideias para que ele exalte o teu nome. Em nome de Jesus, num tempo de honra. Você crê? Amém? Amém, queridos. A Desi falou amém, glória a Deus. Você crê, Gui? Eu Amém? creio. Amém. Então, gente, então é isso, tá? Eu gostaria muito que vocês entrassem no meu grupo, tá, Gui? Não sei se você está. Meu grupo é o Poder da Mesa, link na bio. É o nosso grupo, tá? Porque nós estamos criando a nossa mentoria, o Poder da Mesa. Você que gostou desse conteúdo, você está precisando vencer a frieza espiritual da sua vida, vem para esse grupo VIP que a gente vai marcar uma mentoria. Top, não é, Desi? Não é, Gui? Suas últimas palavras aí, Gui, fica à vontade. Bom, foi uma honra e foi satisfação estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da palavra, um pouco também sobre a importância da mesa da comunhão com todos vocês, porque o que também fizemos aqui, de certa forma, é uma comunhão. Hoje é um tipo de... E com isso é importante também, que isso acaba aquecendo o nosso coração. Então, uma coisa que eu quero dizer agora é que, quando formos fazer a mesa, coloquem sempre na mesa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é Amém. certo, aquilo que é eterno. Amém. Deixem sempre na mesa perto. Amém. Glória a Deus, Gui. E vai usar a mesa? Vai usar a mesa ou não vai? Claro que Vai fazer a mesa para a mamãe ou não vai? A pergunta que não quer calar. só que ela que não fuja de mim. Não vai fugir, não. Mulher nenhuma, fica a dica, tá? Mulher nenhuma foge de uma mesa preparada. Não, mulher nenhuma foge, não. Pelo contrário, a gente ama, a gente adora. Para com isso, Gui. Ó, eu vou querer saber desse testemunho. Vocês me cobrem, viu? É testemunho, gente. O Gui disse que vai fazer uma mesa para a mãe dele, para, encurtar os laços cada vez mais, não é, né, Gui? Então tá. Gente, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Você que gostou dessa live, eu te espero nos comentários. Comenta, tá? Comenta o que você achou, se Deus falou com você. Vai compartilhando essa live que vai ser bênção. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Gui. Valeu, hein? Pai do Senhor. Deus abençoe. Poemas para exaltar quem agora? Adeus. Ô, glória. Poemas, novos textos. Se preparem. Ô, glória. É isso aí, isso aí. Entra no meu link da bio, hein? Poder da Mesa. Você que gostou desse conteúdo. Tem muito mais na nossa mentoria. Tchau, gente. Tchau.